Podem assentar-se. Bom dia a todos. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. É uma enorme alegria voltar aqui. Eu estive aqui em 2019. Nesta mesma época, foi logo antes da pandemia, depois todo mundo entrou em lockdown, de fato o mundo virou de cabeça para baixo desde então. E quando o pastor Robson recentemente fez contato, na verdade já com bastante antecedência, fazendo-me o convite para estar de volta, eu de pronto aceitei com muito carinho, porque é sempre muito bom e agradável estar aqui. Obrigado, Bispo Rubem, pastor Robson e Carlos, que é o meu diácono, e cuida de mim com muito carinho. Todos os pastores da equipe. Eu achei que eu hoje pregaria com uma porção dobrada, porque ganhei uma camisa do bispo ontem, colarinho clerical, e cheguei ao hotel, bispo, coloquei a camisa aqui, ficou lindo, mas o braço ficou curtinho demais, não deu. Mas eu vou levar de modelo, porque o João, cadê o João? Está aqui o João Alfaiate. Esse rapaz aqui, fica em pé, João. Ele tirou minhas medidas em 2019, minha camisa está pronta e ele não mandou. Eu estou orando a Deus, porque senão as pragas do Egito vai cair tudo. Eu queria estar vestido com a camisa de bispo, talvez hoje à noite, quem sabe, os irmãos orem aí. E é muito bom estar aqui. Eu sou casado, vi esses casais aqui à frente, fiquei muito feliz. Sou casado há 25 anos, eu tenho 50, minha esposa, minha coroa, tem 52. Linda, minha doce Cris. Tenho um casal de filhos, um de 20 e uma de 19. E sou pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Estou lá há 7 anos e 10 meses, é a minha igreja mãe. Eu me converti com 20 anos. Antes dessa igreja, eu pastoreei a Batista Central de Campinas, no estado de São Paulo. 13 anos lá, meus filhos são campineiros. Antes disso, eu fiz meu mestrado nos Estados Unidos e depois vim para o Brasil, porque eu tinha convicção de que Deus quer me usar aqui. E quando eu voltei para Goiânia, minha terra natal, minha terra boa, e eu disse, de lá agora eu só saio num paletó de madeira. Só saio para o cemitério, se Deus assim permitir. Indo a Goiânia, vocês visitem a melhor igreja evangélica da cidade, que é a Segunda Batista em Goiânia. Serão todos muito bem-vindos. O bispo Rubem, ele citou o livro Ame Sua Igreja, que de fato é um livro muito bom sobre igreja, e você pode adquiri-lo. A parceria que a Igreja Cristã Nova Vida fez com a editora Pronobis e também com a editora Fiel, há outros livros lá. Você pode procurar o pessoal lá na mesa de livros. E tem também um livro fantástico sobre os Salmos, um livro devocional, e vai te abençoar bastante. Boas leituras, é sempre muito bom, né? Pois bem, eu vim aqui para falar sobre o tema igreja. E na sexta-feira à noite, abrindo as conferências, nós falamos que a única esperança para mudar este mundo perdido é o Evangelho de Jesus Cristo, que é encarnado pelas embaixadas do reino de Deus espalhadas pela terra. As embaixadas do reino de Deus são as igrejas. Por isso nós fazemos missões e plantamos igrejas. E eu louvo a Deus pelo amor
pelo ardor desta igreja, a visão do bispo e de toda a equipe de pastores, com esta preocupação de plantar igrejas que são embaixadas do reino. Se você está num país estrangeiro e você passa por alguma dificuldade, você busca refúgio numa embaixada, na sua embaixada, na embaixada brasileira. Pois nós estamos neste mundo, somos estrangeiros neste mundo, e o lugar onde nós encontramos e buscamos refúgio, socorro, é na igreja. As igrejas são embaixadas do reino, e essa é a importância da igreja. A gente falou que, e nós sabemos disso, a igreja não salva, mas os salvos vivem refugiados na igreja. E a partir da igreja, eles levam o pendão real, como cantamos, o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de reconciliação do homem com Deus, do homem com a sua consciência, do homem com o seu próximo. Falamos disso na sexta, e ontem à noite nós definimos o cristão. O cristão não é alguém que apenas acredita em Jesus. O diabo acredita em Jesus. O diabo é crente. Ele treme diante de tudo que ele conhece de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O diabo conhece. E então não basta você dizer que ser cristão, ser crente, é ser alguém que conhece Jesus. Ser cristão é alguém que se reconciliou com Deus por meio da obra de Jesus, reconciliou-se com o povo de Deus, tanto que Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso. Esse cristão reconciliado com Deus, com o povo de Deus, ele planta a sua vida numa embaixada, numa igreja local. Ele não deixa de congregar, como é costume de alguns. Ele congrega, ele tem igreja. E eu costumo dizer, bispo, que o batismo é quando o crente recebe seu passaporte. O batismo é quando a igreja toda, tendo reconhecido frutos de vida transformada, diz: sim, esse é um dos nossos. E aí ele mergulha nas águas, e a igreja inteira declara junto com ele: este é um cristão, é um dos nossos, pertence à embaixada, recebe o passaporte. A ceia do Senhor é quando você se reúne regularmente com a sua embaixada, com a sua igreja, e seu visto é renovado. Você está dizendo um para o outro, diante do Senhor: eis-me aqui, nunca abandonei, não vou abandonar, até o fim vou perseverar. Então é assim, o cristão, ele se reconciliou com Deus, ele se reconciliou com o próximo, com o povo de Deus, e eu digo que se reconciliou com o povo de Deus por causa do que Paulo escreveu em Efésios 2,16, dizendo que nós fomos reconciliados com Deus e unidos num só corpo. Nós congregamos numa igreja local, nós crescemos nessa igreja local, crescemos espiritualmente,
e nós nos identificamos com os irmãos, nós precisamos um do outro. Isso é ser cristão. Não existe essa de cristão que diz, a igreja sou eu. Quantos já ouviram isso? A igreja sou eu. Isso não existe. Você não é a igreja. Você é membro da igreja. A igreja é como está nesta manhã, é o corpo reunido. Outros dizem assim, mas eu sou o templo do Espírito. Tudo bem, Paulo fala isso. Mas se você ler um pouquinho a Bíblia com a sabedoria devida, olhando no contexto lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz que você é o templo do Espírito, ele está dizendo isso para dizer, não deite o seu corpo em prostituição, o Espírito habita em você. Você não pode colocar o seu corpo, habitado pelo Espírito, em pecado sexual. Paulo não diz que você é o templo do Espírito para dizer que você não precisa da igreja. Paulo diz que você é o templo do Espírito para você não prostituir seu corpo, não pecar com seu corpo. Porque de fato, o templo de Deus é a igreja reunida. É onde você vê o povo de Deus reunido, o Espírito de Deus passeando entre nós. Qual é a imagem do Apocalipse, lá no final dos tempos? Todos os povos, tribos, línguas, nações, reunidos como um só corpo, igreja, diante do trono do Cordeiro. Isso é a igreja, o povo reunido diante de Deus. É por isso que a gente se reúne dominicalmente. A gente se reúne porque essa é a imagem que Deus sempre quis, um povo diante dele, um povo reunido. Reunimos-nos de manhã para dizer, Jesus ressuscitou. Essa é a prática dos cristãos desde o início. A igreja reunida no domingo cedo para declarar, todo domingo é domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. E o hábito da igreja, desde o início, na igreja primitiva, é reunir à noite também, ou de tarde. Se de manhã a igreja declarou, Jesus ressuscitou, sabe o que ela declara à noite, quando ela se reúne? Maranata, vem logo, Senhor Jesus. A segunda-feira está aí, é pesada, é dura essa vida, por causa do pecado, e estamos aqui como igreja reunidos para dizer, volta logo, Maranata. A igreja se reúne para isso. Essa é a importância da igreja. Ontem à noite, nós começamos a desembrulhar a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Abra aí. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, versículo 18, que diz, portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Eu uso a nova versão transformadora, a NVT, nova versão. Eu digo porque às vezes as pessoas me perguntam, pastor, sua versão é boa, eu entendi, qual que o senhor usa? NVT, nova versão transformadora, editora Mundo Cristão. Eu sei que os irmãos aqui usam a excelente Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, a excelente tradução, excelente mesmo. Eu também a uso, sobretudo na hora de preparar as mensagens, é uma tradução mais literal do texto original. Mas a NVT não perde a seriedade com a tradução, mas colocando para nós
numa linguagem mais acessível. Eu não sei se você sabe disso, o nível de leitura do brasileiro, em média, é de 8ª série. Nós somos um povo que lê, mas não entende tão bem o que lê. É incrível isso. Por isso, uma versão acessível, ela te ajuda. Faça uma sugestão. Anualmente, quando você for começar a ler a Bíblia, todo ano é bom o crente ler a Bíblia, pelo menos uma vez, amém? Então é importante você pegar uma versão nova, diferente. Isso vai clareando. Tenta fazer isso ano que vem. Pegue a NVT e leia ela na sua leitura diária. Capítulo 4, verso 18, Paulo diz: animem uns aos outros com essas palavras. Paulo deixou Tessalônica, foi para Bereia, está lá em Atos 17. E novamente ele foi saudado pela oposição dos judeus tessalonicenses. Quando ele está lá começando a igreja em Tessalônica, ele tem que sair forçadamente, fugido da cidade. Atos 17, de 13 a 14. Ele deixa Tessalônica, ele vai para Bereia. Paulo chega em Atenas e depois ele se instala na cidade de Corinto. E enquanto Paulo estava em Atenas, ele envia Timóteo a Tessalônica, para ver como é que estava a igreja, tão pequena, tão jovem, tinha acabado de ser plantada. E ele teve que sair correndo, não pôde concluir o que ele esperava fazer. E aí Timóteo vai, colhe notícias e ele volta junto com Silas e dá notícias para Paulo da igreja em Tessalônica. E aí Paulo escreve essa carta, tanto que no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: eu, Paulo, estou escrevendo essa carta junto com Silas e Timóteo, que trouxeram notícias para ele, e ele então escreve essa carta. As notícias específicas que Paulo recebeu a respeito da igreja, por meio de Timóteo e de Silas, motivaram a redação da carta. Tudo que Paulo escreve aqui, de algum modo, esse conteúdo foi ditado pelo que Paulo ouviu a respeito do que se passava na igreja desde que ele teve que sair de lá. A carta inteira é bastante prática, e nesse sentido, Paulo ter saído corrido, e agora ele vai escrever muita coisa sobre igreja, isso traz uma vantagem para nós. A gente vai enxergar Paulo falando sobre como era uma das primeiras igrejas da era cristã, porque é isso que ele está fazendo. A primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas, não foi Romanos, apesar de Romanos aparecer primeiro. Romanos aparece primeiro por causa do tamanho dela, do conteúdo mais abrangente teologicamente. Então as cartas do Novo Testamento, elas não estão em ordem cronológica de tempo, estão em ordem de tamanho e de robustez, por assim dizer. A primeira carta que Paulo escreveu foi Gálatas, a seguinte foi 1ª e 2ª Tessalonicenses. No capítulo 1, de Tessalonicenses, Paulo vai expressar a satisfação dele com o progresso da igreja. Tão nova e aparentemente órfã, porque Paulo teve que sair correndo, e ainda assim a igreja já demonstrava marcas tão importantes. No capítulo 2, quando Paulo vai começar a falar do ministério de uma igreja, ele faz isso tendo que se defender, porque as pessoas que ficaram lá criticando ele, diziam que ele era um aproveitador, queria só o dinheiro do povo. Então ele escreve se defendendo no capítulo 2, e ao mesmo tempo demonstrando como deve ser o ministério de uma igreja. Capítulo 3, ele exorta o povo a crescer mais,
capítulo 4 e 5, ele corrige alguns mal-entendidos sobre a segunda vinda de Jesus. Então é isso que a gente fez, a gente começou a olhar nas marcas de uma igreja saudável. Ontem à noite, nós dissemos que o capítulo 1 revela essas marcas. Quais são as marcas? Capítulo 1, olha aí, rapidinho, só revisando. Primeiro, uma igreja para ser saudável, ela tem que ter fonte saudável, raiz saudável. Capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta, ele saúda a igreja, dizendo que ele, Silas e Timóteo escreviam a carta àqueles que estão em Deus. Interessante isso, vocês estão em Tessalônica, mas estão em Deus. Vocês não são de Tessalônica, vocês são de Deus, vocês são estrangeiros em Tessalônica. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vem a fonte de toda saúde, graça e paz. Graça aqui é um resumo do Evangelho. Graça aqui é Paulo dizendo: Deus enviou o seu Filho, que viveu uma vida perfeita, morreu como seu substituto, foi sepultado e ressuscitou. Isso é graça. E todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna. Isso é graça. Paulo, com a palavra graça, resume o que faz o Evangelho por nós. E a palavra paz é o fruto do Evangelho. Paz com Deus, paz de consciência, porque eu estou bem com Deus em Cristo, e paz com o próximo. Sem graça e paz não tem saúde no casamento, não tem saúde nas suas relações, não tem saúde na igreja. Graça e paz, a fonte de saúde da igreja. E aí nos versos 2 e 3, Paulo fala da igreja saudável sendo aquela que é cheia de 3 coisas. Eu fui professor de matemática antes de ser pastor. Cursei 2 anos de matemática na Federal de Goiás. E quando eu ensinava matemática para o ensino médio, caiu uma questão numa das provas da Unicamp, com o seguinte enunciado: por que que uma mesa de 3 pernas não manca? Já notou? Uma mesa de 4 pernas, às vezes ela manca, você tem que pôr um calço. Uma mesa de 3 pernas não manca. Aí o sujeito poderia ler essa questão e falar: o que isso tem a ver com matemática? Por que uma mesa de 3 pernas não manca? Alguém sabe dizer? Cai no Enem. Porque 3 pontos determinam um plano. Isso é geometria. Uma mesa de 3 pernas não manca porque ou ela vai cair, porque 2 só não se sustentam, uma só muito menos, mas 3 firma ela num plano só. E aí você vê Paulo definindo as 3 pernas de uma igreja, de um crente, para ele não mancar: fé, esperança e amor. Paulo sempre vai falar disso nas cartas que ele escreve. Para o crente não mancar, ele tem que ser cheio de fé, de esperança e de amor. Fé e esperança fazem fluir o amor. A fé é o conteúdo, a esperança é a energia que te faz ficar olhando para a cruz com fé e para o futuro com fé. Isso te enche de esperança e te faz ser uma pessoa cheia de amor. Então Paulo vai falar disso nos versos 2 e 3. A igreja saudável,
é cheia de fé, esperança e amor. Vimos isso ontem. No verso 4 ao 7 do capítulo 1, Paulo vai dizer que a igreja saudável é cheia da palavra de Deus. Porque a fé e a esperança se nutrem da palavra. A traça vive do pano do seu vestido no guarda-roupa. A formiga do açúcar no seu açucareiro. A fé e a esperança vivem de comer palavra de Deus. E aí ele vai dizer: sabemos, irmãos, verso 4, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos isso apenas com palavras, mas também com poder. Que tipo de poder? O Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Sabe o que é uma igreja poderosa no Espírito? É uma igreja onde, quando a Bíblia é lida e explicada, o Espírito faz todo mundo entender. E aí a palavra penetra no solo fértil. E não tem como o diabo vir e arrancar a semente. Muita gente costuma dizer que a letra mata. A letra mata quando não tem o Espírito iluminando. E aí ela mata por quê? Porque a lei diz, não faça isso, não faça aquilo, mas você é pecador, não tem condição de não deixar de pecar sozinho. Aí você morre. Mas o Espírito crava a palavra de Deus no seu coração, te faz entender. A vida poderosa no Espírito é aquela cuja mente foi aberta, foram abertos, e a pessoa entende a palavra de Deus. A semente da palavra cria raiz profunda, não fica na superfície do chão batido, onde facilmente o diabo vem e arranca. Lembra da parábola do semeador? Essa é a grande batalha espiritual nesta manhã, neste momento. O diabo está fazendo de tudo para que a semente do que está sendo lido, do que foi cantado, do que está sendo ensinado, fazendo de tudo para que essa semente não penetre. E Paulo diz: a gente sabe que Deus ama vocês. E sabe como é que eu sei? Porque quando eu preguei para vocês, o Espírito Santo lhes deu certeza plena de que era verdade o que eu estava dizendo. E vocês sabem como nós nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, na Macedônia, na Acaia. A palavra de Deus fez isso. A igreja saudável é cheia de fé, esperança e amor. A igreja saudável é cheia da palavra de Deus. A igreja saudável é discipuladora. Verso 8. Agora, partindo de vocês que receberam a palavra, com o Espírito que iluminou vocês, regenerou o coração, plantou a palavra no seu coração. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a Baixada Fluminense, até mesmo do Rio e da região serrana, pois a fé de vocês em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Todo mundo sabe que vocês são crentes. Discipulado é gente que não guarda a palavra só para si, espalha ela, chama alguém para perto. Bem alimentado, você reproduz outras ovelhas.
você fala de Jesus, você ganha a pessoa para Jesus, você cuida da pessoa em nome de Jesus. E terminando o capítulo 1, a igreja saudável, ela é santa, pura e cheia de ânimo. Olha o verso 9. Pois as pessoas têm comentado. O que as pessoas comentam sobre você? O que as pessoas têm que comentar sobre a igreja cristã Nova Vida de Nova Iguaçu? As pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram os apóstolos, acolheram Paulo, Timóteo, Silas, seus companheiros de viagem, acolheram a mensagem que eles pregaram. E como vocês, tendo nos acolhido, deixaram os ídolos. Som, acho que é a bateria, não é não? Vamos lá. Nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa é a igreja saudável, ela é santa, ela abandonou ídolos. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Gente, isso aqui é tão sério, porque Paulo está escrevendo para a igreja está reunida, como a gente está aqui nesta manhã, e essa carta está sendo lida, como eu estou fazendo aqui. Eram assim os sermões na igreja primitiva, o texto sagrado era lido, e o bispo, pastor, presbítero, ele ia esclarecendo o que estava sendo lido. Então, Paulo está dizendo que a esperança, lembra da palavra esperança? Que ele já tinha falado dela, fé, esperança, amor. O tipo de esperança que produz amor é o tipo de esperança que espera do céu a vinda de Jesus. Essa é a esperança do crente. É óbvio que a gente espera ver os filhos crescerem, se darem bem na vida, seguir Jesus. A gente espera ver os netinhos, a gente espera muita coisa boa e nobre, e isso é bom. Mas a nossa esperança última é ver o Senhor Jesus rasgando o céu para nos buscar. Essa é a nossa esperança, não há outra esperança. E a igreja, ela existe para alimentar em você essa esperança. O Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está por vir. Sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Não é o estudo, apesar de que tem que estudar. Não é o trabalho, apesar de que quem trabalha que não coma, tem que trabalhar para comer. A maior necessidade do ser humano não é casamento, apesar de que para não viver abrasado, você tem que casar, e multiplicar, e ter filhos. A maior necessidade do homem não é comida, apesar de que o próprio Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A maior necessidade do ser humano não é a saúde. A maior necessidade do ser humano é ele ser salvo da ira vindoura de Deus. Essa é a grande promessa do Evangelho. Paulo acabou de dizer aqui nos versos 10. A gente espera o dia quando Jesus, que ressuscitou dos mortos, virá
nos receberá e nos salvará da ira vindoura. É isso que você tem que ter diante dos seus olhos. O salmista entendeu isso. O salmista, no Salmo 63, versículo 3, ele vai dizer assim: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Eu ouço pessoas bem intencionadas dizendo assim, às vezes eu telefono para os aniversariantes da igreja, às vezes, e eu costumo ouvi-los dizer assim: está tudo bem, pastor, com saúde está tudo bem, né? Mas não, nem sempre. A graça do Senhor é melhor do que a saúde, melhor do que a vida. A resposta certa não é essa. Tem saúde, tem tudo. Não, a resposta certa não é essa. Porque você vai ter saúde e vai viver desgraçadamente. A resposta certa é: está tudo bem com você? Sim. A graça do Senhor é melhor do que a vida. A graça do Senhor me sustenta na aflição. A graça do Senhor me sustenta na bonança. A graça do Senhor me salva da ira vindoura. Essa é a igreja saudável, que compreende todas essas coisas. Agora o capítulo 2. Tessalonicenses capítulo 2. Paulo vai falar das marcas do ministério saudável. Porque uma igreja saudável, ela é edificada por Cristo. Porque é Cristo mesmo quem edifica a igreja dele, mas Cristo edifica a igreja dele através dos obreiros que Deus levanta. Dos bispos, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes, dos professores. E como deve ser esse povo? Como devem ser os líderes? E não se iluda, o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, na sequência no 3, ele não vai dizer isso dizendo que o que se espera isso apenas de pastores e líderes, não. Todo líder, a forma como ele vive, o que ele crê, é para espelhar o que todos devem crer e viver. Portanto, espera-se também dos membros serem aquilo que seus pastores e líderes vivem e espelham. Primeira marca de um ministério saudável: sacrifício pessoal. Verso 1, capítulo 2. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar dele ter saído corrido, rápido, não foi inútil. Vocês sabem como fomos maltratados e o quanto nós sofremos antes de chegar aí, lá em Filipos. Vocês sabem que nossa vida tem sido de sofrimento. E sofrimento por fazer o bem. Paulo não cansava de fazer o bem. A gente cansa rápido, né? Você faz o bem para alguém, para um parente, para alguém que está precisando, e aí a pessoa te dá um coice. Você fala: tá bom, se vira. Já pensou se Paulo tivesse falado se vira no primeiro coice que ele levou? O evangelho não tinha chegado aqui. Vocês sabem o quanto nós fomos maltratados, o quanto nós sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E no entanto, o que fazia Paulo continuar? Confiança em nosso Deus. Confiança em Deus. Anunciamos a vocês as boas novas, o Evangelho de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los.
porque eles estavam dizendo isso, as más línguas. Paulo está fazendo isso porque ele quer enganar os outros, quer o dinheiro dos outros. Aí Paulo diz: será mesmo? Porque vocês sabem minha vida de sofrimento. Vocês não têm noção do que sofre um pastor. Em termos de críticas, de avaliações, de línguas maldosas. Vocês não têm noção, e pior ainda, o pastor sofre esse tipo de crítica e dos próprios pares. Porque a maioria das críticas e do sofrimento não era tanto das ovelhas que Paulo ganhava para Jesus, era dos líderes, sobretudo aqueles judaizantes convertidos, entre aspas, que acabavam com Paulo. Aí Paulo está dizendo: por que vocês acham que eu continuo no ministério? Eu continuo no ministério porque eu tenho confiança em Deus, não é por interesse não. Portanto, como veem, verso 3, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus. Mensageiros esses que a eles foram confiadas as boas novas, o Evangelho. Nosso propósito não é enganar as pessoas, não é agradar as pessoas, mas agradar a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês, nem de nenhum outro. Paulo está mostrando o sacrifício pessoal dele para dizer, ou contradizer, tudo que se estavam levantando contra ele. Você percebeu? O que estavam dizendo dele? Primeiro, estavam dizendo que ele tem palavras duras. Paulo é duro demais. Aí ele diz: nós não pregamos para agradar os homens. Se quisermos salvar o pecador, primeiro nós temos que fazê-lo entender que ele está perdido. E palavras assim são de fato duras. Então Paulo está dizendo: não é que eu tenha palavras duras, a gente não fala para agradar os homens. Segunda acusação, eles estavam dizendo que Paulo não sabia relacionar com os outros, não bajulava as pessoas. A autoridade do ministério pastoral não é bajulação, é pregação. O que dá autoridade a um pastor não é ele ficar de coisinha com um membro, mas pregando a palavra de Deus. A autoridade para edificação. Nós não ficamos bajulando. E agora, isso não significa que o pastor vai ser grosso, não vai ser simpático, não vai chegar, dar um cheirinho na santinha, um cheirinho na irmã, né? Não significa que ele vai ser inacessível. Meu telefone celular, todos os membros da igreja têm ele. A hora que quiser me ligam, me escrevem. Acessível. Então a igreja, Paulo está dizendo, meu sacrifício prova que eu não sou nada disso que eles estão dizendo que eu sou. Outra coisa, a terceira, primeiro, Paulo é duro, Paulo não bajula ninguém, Paulo só quer o dinheiro de vocês, ele é ganancioso. E Paulo diz: nada disso. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Outra marca, amor fraternal, verso 7.
ainda que como apóstolo de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, fomos amáveis entre vocês, agimos como crianças entre vocês. Veja, Paulo sabia de todo o peso e poder que a autoridade pastoral trazia. Ainda que pudéssemos fazer certas exigências como apóstolo que sou, eu não abusei do meu poder. Abuso de poder entre pastores é coisa muito séria. E Paulo diz, eu não abusei, eu agi como criança, fui amável entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Ama, dona de casa para os criados. Veja, Paulo usa duas imagens interessantes para dizer, eu tenho autoridade de apóstolo, eu não exigi, eu não abusei da autoridade. O que eu fiz, eu agi como criança. Eu nutri como mãe. Verso 8, nós os amamos tanto, que compartilhamos com vocês, não apenas o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida. Isso é tão importante, gente. Uma igreja cujos pastores e ministério compartilham não apenas a Bíblia com vocês, mas a vida deles. Como eu sei que é aqui. Pastores acessíveis. Vocês podem se modelar por eles, se espelhar neles. É disso que Paulo está falando. Amor fraternal, sacrifício pessoal. Terceiro, atitude paternal, atitude de pai. Porque veja, um pastor não pode ser apenas uma mãe. Ele também tem que ser pai. Entendem? Mas o pastor também não pode ser só pai. Ele tem que ser uma mãe. Tem que ter o equilíbrio da doçura, do cuidado, com a autoridade e a severidade necessária. Pai e mãe. E que ao mesmo tempo, como criança, se relaciona com o povo. Então Paulo está dizendo com tudo isso, não é que eu seja duro como estão dizendo, não é que eu seja ganancioso como estão dizendo, não é que eu me gabe de ser apóstolo como estão dizendo, eu nunca abusei disso. Verso 9, a atitude de pai que ele vai descrever. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Trabalhei. O pai de Paulo lidava com couro. Ele aprendeu esse ofício do próprio pai. Ele fazia tendas de couro. A mão de Paulo tinha calo de trabalho. Eu trabalhei entre vocês arduamente, noite e dia. Nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos o Evangelho de Deus. O pastor que é bom, e o bispo Rubens sabe disso. O pastor que é bom, homem de Deus, é aquele que, se ele perdesse o ministério, ele conseguiria se dar bem em qualquer outra coisa. Deus não chama para o ministério gente preguiçosa, que não sabe administrar a própria casa, que não sabe trabalhar com as próprias mãos. Tem gente que fracassa em tudo na vida. Aí num dia acorda, não, eu acho que eu fracassei porque Deus me quer pastor. Não, senhor.
Isso aí se chama pouca vergonha. Isso não é chamado ministerial. Se Paulo perdesse o ministério, ele seria bem sucedido fazendo tenda de couro. Ele sabia trabalhar. Eu queria ter uma barraca dessa, do apóstolo Paulo, imagina. Pode observar na história cristã, todos os grandes homens de Deus não eram desocupados. Sabiam fazer algo, sabiam trabalhar com algo. Paulo diz: não é que vocês não deveriam me sustentar, porque o trabalhador é digno do salário. É que eu, no início, eu não quis ser peso, eu trabalhei. Então como é que esses falsos crentes estão dizendo que eu sou ganancioso e queria era o dinheiro de vocês? Nada disso. Pelo contrário, Deus, pela graça dele, me usou para construir o que vocês hoje têm. Noite e dia nos esforçamos para obter o sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos o Evangelho de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados. Pastor é dedicado, o crente tem que ser dedicado, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seu filho. Como é que pai trata filho? Ele vai explicar no verso 12. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam do modo que Deus considere digno, pois Deus os chamou para terem parte no reino dele e em sua glória. É isso que se espera de pastores, é isso que se espera de crentes, que eles cresçam para cuidar uns dos outros, como pais, como mães, com sacrifício. Mas vem a quarta marca, vida de oração, verso 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem de Deus, vocês não consideraram a mensagem como palavras meramente humanas, ideias humanas. Vocês aceitaram como palavra de Deus. Não deixamos de agradecer a Deus, porque quando eu preguei para vocês, vocês não ficaram dizendo: isso aí é a ideia dele. Vocês receberam como palavra de Deus. A igreja se reúne dominicalmente para ouvir não o pastor, mas a palavra de Deus através da boca dele. Verso 14, e então, irmãos, vocês foram, ele continua, no verso 13, essa mensagem que vocês receberam de nós, ela continua a atuar em vocês, os que creem. A palavra de Deus tem esse poder. Você recebe ela hoje, ela nutre você. Amanhã você pode até nem lembrar do que você ouviu hoje, mas nutriu você. Verso 14, e então, irmãos, vocês foram perseguidos, porque vocês viraram crentes. Os próprios compatriotas de vocês começaram a perseguir vocês, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do próprio povo judeus. Crente sofre mesmo porque vira crente. Crente não é que ele vira crente e fica chato. Tem crente que sofre porque é chato. Mas tem crente que sofre porque é bonzinho,
e quer falar de Jesus, e quer viver o evangelho de Jesus, e vai sofrer. Paulo está dizendo, vocês não sofriam, mas vocês se converteram, vocês estão sofrendo, porque é assim. Se foi assim com o nosso Senhor e Mestre, será assim conosco. O que a gente está vendo na mídia hoje, o que estão fazendo, bloqueando gente na internet porque fala de Jesus, perseguindo, criticando, é o que se espera, meu povo. E cabe a nós não reagir com ira. As nossas armas são espirituais, elas não são iguais às deles. A gente reage com amor, com doçura. Jesus pregado na cruz injustamente, sofrendo o que sofreu, e ele não estava amaldiçoando o povo lá de cima. Como é que ele orava? Senhor meu Pai, perdoa esse povo que está fazendo o que está fazendo comigo, perdoa eles por quê? Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles já estão condenados, são cegos. E cabe a nós, meu povo, como tem me entristecido ver a reação da igreja evangélica em meio à perseguição que se avoluma nos últimos tempos. Nosso chamado é para saber sofrer, não é para contra-atacar com ira e ódio. Não foi assim na história da igreja. Paulo está ensinando aqui a igreja, olha, vocês começaram a sofrer, vocês não sofriam, vocês lembram? Mas agora só porque se dizem crentes, estão sofrendo igual sofrem os crentes lá da Judéia. Paulo estava aqui na Macedônia, no outro continente, no outro lugar. Onde o evangelho chega, ele causa algum tipo de sofrimento e de perseguição. Vai ser sempre assim. Quando eu me converti, com 19, 20 anos, professor de matemática, como eu disse, fazia campeão de lambada no estado de Goiás. Você acredita nisso? Chegava com o sol raiando todo fim de semana, papai e mamãe não brigavam. Bêbado às vezes, dormindo no carpete da sala, com amigos, a sala fedendo cachaça e chulé. Não tinha briga, converti. Aí um dia eu comecei a ler o Novo Testamento, na mesma semana eu li o Novo Testamento inteiro. Minha mãe acordou 6 horas da manhã, abriu a porta do meu quarto, eu sentado na minha mesinha, lendo o Novo Testamento. Aquele de papel antigo, não sei se você vai lembrar, o mais importante é o amor. Quem lembra desse? E eu lá lendo. Mãezinha abriu a porta, olhou aquilo. Você ficou doido? Você vai ficar agora igual esses crentes aí, doido? Bitolado, radical? Ela nunca tinha falado assim comigo, bêbado. E quando eu disse que eu ia deixar tudo para ser pastor? Vai ser sempre assim. A perseguição, ela é o que se espera, e o crente tem que aprender a suportar isso com doçura, com compaixão. E aí, ele vai dizer no verso 15, esse povo que persegue a gente, eles mataram o Senhor Jesus. Ora, se mataram ele, o que será que vão fazer conosco? Mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem, não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir a igreja de anunciar a salvação aos gentios. É isso que o sistema faz, é isso que o mundo faz. Tenta impedir a anunciação do evangelho. Mas coitado deles, não sabem o que fazem. Olha como Paulo conclui o verso 16. Agindo assim, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Ai deles. Portanto, meu povo, nossa oração tem que ser como a de Jesus na cruz. Ó Deus, perdoa.
eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para condenar o mundo. E por que ele não veio para condenar o mundo? Porque ele é bonzinho demais da conta? Sim, mas não é isso não. Por que ele não veio condenar o mundo? Porque a Bíblia já disse, o mundo já está condenado. Como é que você condena o que já está condenado? Já está condenado. Ele veio salvar o mundo. Portanto, o que o mundo precisa ver na igreja, nos crentes dessa igreja, aqui na Baixada, seja onde for, é um povo que está levando pancada, porque é crente, e responde com doçura e compaixão. O rei Henrique VIII perseguiu William Tyndale, a vida inteira do coitado do William Tyndale. William Tyndale foi o que conseguiu traduzir e colocar na língua do povo inglês, pela primeira vez, a Bíblia. William Tyndale, perseguido. Novo, ele teve que se refugiar, sair de Londres, na Inglaterra, ir para o continente, ir para a Europa, e ficou lá traduzindo a Bíblia e mandando a Bíblia, pedacinhos que ele ia traduzindo de volta para Londres. Os amigos dele, gente conhecida que ia lendo o Novo Testamento em inglês, na língua deles, ia se convertendo. Sabe o que eles faziam com esse povo? Queimava eles na fogueira. E o rei Henrique VIII, doido para pôr a mão no William Tyndale, e ele lá refugiado na Europa. Até que um dia acharam ele, os católicos romanos perseguiam, acharam ele, prenderam ele, amarraram ele numa estaca, e antes de atearem fogo no corpo dele, como que com um arame foram no pescoço dele, estrangularam ele com um arame. Depois de tê-lo estrangulado, queimaram o corpo dele ali. E enquanto ele estava sendo estrangulado, sabe o que se ouviam da boca dele, quem estava próximo? Ó Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Cadê esses crentes que fica aí xingando na internet, no Instagram, extravia a mala deles? Tem pregador conhecido meu, que eu fico, dá até náusea, não? Extravia a mala do sujeito, ele vai para o Instagram e xinga a companhia aérea. Processei a companhia. Você pode até meter o processo, não tem problema não. Isso é direito seu. Mas daí ir para o Instagram. E aí a postagem seguinte: Jesus é muito bom. Ah, vai dormir um sono, gente. Vai dormir um sono, rapaz. Cria vergonha. Estrangular o rei da Inglaterra, o William Tyndale. Ó Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Para resumir a história, 1 ano e 8 meses depois da morte de Tyndale, 1 ano e 8 meses depois dessa oração, o rei da Inglaterra pegou todos os textos que William Tyndale tinha traduzido e mandou fazer a primeira Bíblia em inglês e autorizou que todas as igrejas da Inglaterra começassem a ler a Bíblia, não mais em latim, mas no inglês da tradução do Tyndale. Deus faz isso. Mas enquanto a gente ficar xingando a autoridade, xingando esquerda, xingando direita, e fazendo banana para o centrão, enquanto a gente ficar falando igualzinho fala um pagão não regenerado, a igreja não vai fazer diferença nenhuma. É uma vergonha a igreja evangélica brasileira. Uma vergonha. E Paulo está dizendo, nós temos que saber sofrer, orando.
Caminhando para concluir o capítulo 2, para a gente encerrar. Apego à comunhão é a quinta marca. Irmãos, verso 17. Depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Que coisa linda, isso aqui é Paulo, gente. O homem tinha saudade de gente, pastor tem que ter saudade de gente, das veinhas, das irmãs, dos irmãos. Não é sem vergonha isso não, eu não fico dando beijinho em jovem da igreja não. Não fica abraçando menina da igreja não. Cumprimento, com respeito, de longe, com carinho. Pastor começar a ficar abraçando as novinhas aí, você usa o joelho. Isso não existe não. Respeito, postura. Mas as veinhas, as santinhas, eu abraço, cheiro o cabelo. Carinhoso. O meu diácono Carlos, cheiro a careca dele. Aí eu brinco, aí eu abraço. O bispo, vocês já deram um beijo no rosto do bispo? Eu já beijei o rosto do bispo. É assim, carinhoso, sem ser vergonhice. Ósculo santo, mas nas novinhas de longe. Deus te abençoe. Respeito, amor cristão. Tem esse negócio de ficar relando nas irmãs não. Isso aí tem outro nome. O que eu fui fazer? Por que eu falei isso? Porque Paulo está falando da saudade. Da saudade que ele sentia dos irmãos. Carinhoso. O pastor é carinhoso, é cuidadoso. Certo? Mas lembra do joelho. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Como é que Satanás impediu? Perseguição. Muita gente trabalha para o diabo e não sabe. Muita gente impede a obra e não sabe. E sabe, muitos desses agentes de Satanás estão nas igrejas. Terminando, verso 19. Afinal, e aí que Paulo está falando de motivações corretas. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês a igreja. Sim, vocês, a igreja, são o nosso orgulho e a nossa alegria. São a nossa carta viva escrita no coração. Essas são as motivações de um pastor: sacrifício pessoal, amor maternal, atitude paternal, vida de oração, apego à comunhão, motivação correta. Eu não vou ler o 3, à noite a gente vai trabalhar os capítulos 4 e 5, mas para você lê-lo hoje à tarde, o 3, os 2 pontos que faltam: espírito de equipe, capítulo 3, de 1 a 8, espírito de equipe, e esperança em Deus, capítulo 3, 9 a 13. Esses são os líderes saudáveis de uma igreja saudável. Líderes que espelham isso para que todos os membros sejam assim. Vamos orar? Você se importa de ajoelhar? Se você puder, ajoelhe onde você está. Ó Pai, como a Tua palavra é santa e boa. Quanta coisa preciosa a Tua palavra nos revelou nesta manhã. Quanta coisa boa, quanta coisa proveitosa para a nossa salvação. Ó Deus, pegue esses 5 pães, esses 2 peixinhos.
multiplique e alimente o coração da tua igreja que agora se curva de joelhos para te agradecer pela obra de Jesus Cristo. Ó Deus, dá-nos essa esperança de que Paulo fala aqui, esperança da vinda do Rei Jesus. Dá-nos esse tipo de coração, gente que vive sacrificialmente, que ama como mães costumam amar, que lideram como pais costumam fazer, que oram, gente que espelha e modela a vida cristã. Ó Pai, continue operando isso aqui na Igreja Cristã Nova Vida. Faça desse rebanho, faça desse povo uma gente que ama a tua igreja e que vive nesta embaixada e a partir dela acolhe pecadores que vão se rendendo a Jesus. Multiplique a obra do Evangelho através do Bispo Rubem, de cada pastor desta igreja e de cada membro, de cada ovelha. Faça prosperar as obras das mãos deles. Ó Pai, eu sei que nesta manhã existe pai, mãe aqui com o coração quebrado. Talvez o filho ou a filha nas drogas ou na vida de pecado. Como nós queremos pedir que o Senhor traga de volta esse filho pródigo. Que o Senhor restaure a vida deles. Casamentos que possam estar aqui por um fio. Ó Pai, opere um milagre. O Espírito de que Paulo fala nesta carta é poderoso para salvar casamentos, famílias. Ó Pai, trabalhe na vida daquele que precisa produzir o fruto do Espírito. Aqueles que estão sem trabalho, sem emprego. Ó Pai, faça prosperar essa gente. Na mesma medida, torne-os generosos. Ó Pai, nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Nós oramos no nome do Rei Jesus Cristo. Amém. Podem ficar em pé, obrigado. Deus abençoe a todos, Deus permitindo, estaremos aqui logo mais. Leia o capítulo 3 e venham afiados para a gente ler o 4 e o 5 dessa carta maravilhosa. Deus te dê a paz. Boa tarde.